Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar a falar de concordância verbal. A gente viu anteriormente a questão da regra geral, na verdade, de concordância verbal, que é basicamente o quê? O verbo concorda com o sujeito. Então, essa é a regra geral que nós temos quando nós falamos, então, de verbo. Aqui, então, a gente vai ver os casos especiais com o sujeito simples. O que é o sujeito simples, gente? Quando eu tenho apenas um núcleo. Vamos ver, então, esses casos especiais. Então, o primeiro deles, gente, é quando eu tenho expressões partitativas. O que seria isso? Se o sujeito é formado por expressões do tipo parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de, equivalentes a essas expressões, o verbo fica ou no singular ou no plural. Então aqui, por exemplo, a maior parte dos alunos fez a prova. A maior parte dos alunos fizeram a prova. Se eu coloco o verbo, gente, no singular, então fez, é porque eu estou concordando com parte. Agora, se eu coloco fizeram, eu estou concordando com alunos. Então, tudo vai depender da expressão que eu tenho ali. Então, eu posso usar as duas conjugações. Agora, eu preciso também tomar alguns cuidados de não tornar isso uma construção estranha. Também, gente, falando, de expressões partitivas, essa dupla concordância verbal é possível porque o verbo pode concordar, então, com o núcleo da expressão parte ou com a adjunta de nominal plural, alunos. Então, mais um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Um monte de jogadores se reuniu após um jogo. Um monte de jogadores se reuniram após o jogo. Então, reuniu, eu estou concordando com monte, e reuniram, eu estou concordando com jogadores. E daí o segundo exemplo que nós temos ali, a maioria dos professores concluiu a matéria. A maioria dos professores concluíram a matéria. Então, se eu uso concluiu, eu estou concordando com maioria. Agora, se eu uso concluíram, eu estou concordando, então, com professores. Então, gente, eu tenho as duas opções. Basta eu escolher com o que eu estou, com o que eu quero concordar. Normalmente, a gente usa os verbos no plural, tá? Seria o mais comum dentro desse conteúdo. Aí nós temos as expressões mais de, menos de, cerca de. Se o sujeito é formado por expressões do tipo mais de, menos de, cerca de e similares, o verbo concorda com o numeral que vier posposto a essas expressões. Então, eu tenho aqui, por exemplo, cerca de 20 pessoas. Então, eu tenho o numeral 20, plural. Então, vieram à festa. Agora, eu tenho aqui mais de uma pessoa veio ao colégio após o jogo. Tem o verbo veio aqui porque ele está concordando com uma. Menos de 2 crimes ocorreram ontem. 2, então o verbo vai para o plural. Então, gente, o que eu faço? Eu vou concordar com esse numeral. Então, basicamente é o quê? Se é uma, eu sei que o verbo vai ficar no singular. Agora, se é 2 ou mais, aí a gente sabe que o verbo fica no plural. Então, essa que é a regrinha aqui. Diferente do outro que eu tenho dupla, concordância, aqui eu só tenho apenas uma concordância. Aí nós temos também expressões percentuais. Se o sujeito é formado por expressão percentual, o verbo concorda com o número ou com o numeral. Então, por exemplo, aqui, apenas 20% compareceram às urnas. 3% da sala compareceram à reunião. 1% dos alunos veio à reunião. Ou seja, gente, a regra aqui é a mesma do nosso caso anterior. Ou seja, preciso ver, é o numeral 1, singular. 2 ou mais, eu uso daí expressões verbos no plural. Então, essa é a regra para quando nós estivermos falando, então, de expressões percentuais. Também, gente, nós temos alguns detalhes.
Se a porcentagem for seguida de palavra ou expressão no singular ou no plural, o verbo pode concordar com essa palavra. Então, por exemplo, aqui, 3% da sala compareceu à reunião. Então, eu posso colocar o verbo compareceu concordando com da sala. 1% dos alunos vieram à reunião, o vieram está concordando com alunos. Então, gente, quando eu estou falando de expressões percentuais, eu tenho essa dupla escolha. Concordo com o termo que vem depois da porcentagem ou então eu concordo com o numeral que eu tenho ali. Então, eu tenho essa opção de escolha. Aí nós temos que, quem e se. Se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda obrigatoriamente com o antecedente do mesmo pronome. Então, como ficaria isso? Por exemplo, aqui. Fui eu que matei aqueles pobres cachorros. Então, gente, só relembrando aqui. O pronome relativo, ele serve para evitar a repetição de um termo. Então, para que não fique repetitivo algo, eu faço o quê? Eu pego e coloco o pronome relativo. E no caso do pronome relativo que, eu concordo, então, o verbo que vem após ele com o termo que vem antes. Então, é como se não tivesse ali no meio o pronome relativo. Então, vou concordar o que vem antes com o que vem depois do pronome relativo. Então, nós temos ali também, fostes tu que saístes durante a reunião. O verbo tá saíste porque ele está concordando, então, com tu. E no último exemplo, não seremos nós que falaremos com aqueles dois. Então, nós temos aqui, falaremos, que está concordando, então, com nós. Então, gente, pronome relativo, eu preciso achar o termo ali antecedente para que eu possa fazer, então, a concordância com este verbo. Agora, gente, se o pronome relativo que antecede alguma das expressões como um dos, uma das, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. João foi um dos jogadores que mais choraram durante o funeral. Então, eu tenho aqui a expressão um dos. Eu posso colocar choraram ou eu posso colocar João foi um dos jogadores que mais chorou durante o funeral. Então, ali, gente, eu estou concordando quando eu coloco no plural com a expressão um dos jogadores, então jogadores está no plural, e chorou é porque eu estou concordando, então, com o João. Então, por isso que eu posso, né, fazer essa concordância verbal dessas duas formas. Aí nós temos o pronome relativo, quem? O verbo concorda preferencialmente na terceira pessoa do singular, podendo também concordar com o antecedente do mesmo pronome. Então, aqui eu tenho, és tu quem deve fazer isso. Então, o que acontece? Eu posso colocar deve, porque daí eu estarei concordando com a terceira pessoa do singular, ou então eu concordo com o termo que vem antes, tu. Então, pode ser, és tu quem deves fazer isso. Posso conjugar da seguinte forma, não fui eu quem errou durante o jogo. Errou concordando com a terceira pessoa do singular. Não fui eu que errei durante o jogo. Errei concordando, então, com a pessoa que antecede ali. Então, gente, há essa possibilidade, quando eu tenho o pronome quem, tá? Então, eu posso concordar com o termo antecedente ou, de preferência, seguir a terceira pessoa do plural. Dica, conjuguem o verbo com a terceira pessoa do singular, gente. É bem mais fácil na hora que vocês precisam fazer esse tipo de concordância. Também, gente, nós temos se o verbo se associa ao pronome apassivador. Ele deve concordar com o sujeito da voz passiva obrigatoriamente. Vamos entender aqui então, gente. Eu tenho ali, vende-se esta casa. Aqui eu tenho a voz passiva sintética. Eu preciso transformar na voz passiva analítica. Então, ficaria esta casa é vendida.
Então, gente, neste caso aqui, o que que acontece? Qual que é o meu sujeito? Esta casa. Então, eu devo concordar o meu sujeito com o verbo. Então, mesmo sendo esse ser ali, pronome apassivador. Então, por isso que fica vem descer, porque é uma casa, tá no singular. Então, por isso que fica dessa forma. Diferente do exemplo abaixo, que nós temos vendem-se estas casas. Tá tudo no plural, então o verbo acompanha. Também, gente, se o verbo se associa ao índice de indeterminação do sujeito, deve ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, aqui, precisa-se de funcionários. Assista-se a jogos de futebol nesta sala. Quando eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, eu tenho que obrigatoriamente deixar esse verbo, então, conjugado na terceira pessoa do singular. É obrigatório. Diferente do que eu tenho aqui, quando eu tenho o pronome apassivador. Aí eu posso concordar. Aqui não, é obrigatória a terceira pessoa. Aí nós temos as palavras todos, quais e alguns. Se o sujeito é formado de pronome indefinido plural, todos, quais, alguns, seguido de preposição de ou dentre e do pronome nós ou vós, há duas concordâncias possíveis. Eu posso falar, alguns de nós saíram cedo. Alguns de nós saímos cedo. Quais entre nós disseram aquilo? Quais entre nós dissemos aquilo? Então, eu posso concordar com o pronome vós ou nós, ou então eu concordo com o pronome indefinido. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!